O anime começa em uma noite escura e tempestuosa, onde vemos o homem encapuzado se preparando para cometer um assassinato. No entanto, ele sente a presença de outro assassino e o reconhece como o assassino silencioso. Ele imagina que o outro deve ter o mesmo contrato que ele, mas no mundo dos assassinos não há espaço para dividir um alvo, então infelizmente teria que se livrar dele. E rapidamente ele parte pro ataque tentando eliminar seu rival, mas não consegue acertar nenhum golpe no assassino silencioso, que aliás é o nosso protagonista Akira, que reage facilmente bloqueando todos os ataques. O assassino tenta de tudo usando todo o seu repertório, mas é inútil, já que Akira é muito superior a ele, e o derrota brutalmente, destruindo seus membros e o deixando fora de combate. E antes de morrer, o homem entende que o seu rival estava em um nível muito superior, e agora dentro do castelo, Akira estava diante a uma cama pronto para eliminar seu alvo. Mas vamos voltar ao início de tudo, em uma escola no Japão, onde um grupo de estudantes almoçava e conversava alegremente. Todos se davam muito bem, com exceção do nosso prota, que era alguém que não se destacava socialmente, e se encontrava lendo um isekai quando um de seus colegas, um dos poucos que sabiam de sua existência, percebe que ele gosta desse tipo de história e o pede uma recomendação de algum isekai gratuito. Akira aceita e seu colega vai embora. Porém, de repente, enquanto ele olhava para o celular, o aparelho começa a agir de forma estranha e dentro da sala surge um orbe de escuridão formando um círculo mágico, e em questão de segundos toda a sala é teleportada para outro mundo, fazendo os alunos entrarem em pânico, se perguntando se aquilo era um ataque ou algum tipo de cosplay. Mas um ancião aparece e anuncia que o rei quer falar com eles, e ao ver que os jovens não o escutam, ele ordena que façam silêncio. Então em seguida o rei agradece todos por aceitarem o convite, apesar de não ter sido nenhum convite, né? Ele revela que aquele mundo se chama Morrigan e estavam no reino de Hatase, o maior reino do continente humano. Akira presta atenção em cada palavra enquanto o rei explicava que o avanço dos demônios ameaçava o mundo e que apenas um herói de outro mundo pode derrotar o rei demônio, deixando Akira empolgado, e o ancião anuncia que era hora de verificar os status de cada um deles para descobrir quem era o verdadeiro herói. Um por um, os alunos vão tocando a esfera de cristal, revelando suas estatísticas, as quais eram muito superiores das pessoas comuns daquele mundo. Todos se emocionam com suas classes, mas Akira percebe algo estranho, porque em comparação aos seus companheiros, os seus status eram absurdamente altos, além de uma de suas habilidades estar no nível máximo. E quando seu companheiro Tsuka Sato é descoberto como o herói escolhido, todos se emocionam, menos Akira, que acha estranho o fato do herói ter status muito inferior ao dele, e por isso ele ativa sua habilidade de furtividade, a qual estava no nível máximo, para passar despercebido e não revelar seus status, já que o rei e a princesa não o inspiravam confiança. Então, até descobrir o que realmente estava acontecendo, ele não poderia cometer nenhum descuido. E assim que terminam as avaliações, o ancião pede que todos descansem, e quando Akira estava andando pelos corredores em silêncio, ele percebe que estavam sendo vigiados por câmeras, o que o deixa ainda mais cauteloso, e vemos que um dos cavaleiros reais percebe sua presença, e depois de se trocar em seu quarto, Akira se prepara para conseguir informações saltando para o telhado do castelo, o que o deixa surpreso com suas novas capacidades físicas. Mas ao notar algo, ele usa sua furtividade para espionar a conversa entre o rei e a princesa, e escuta o rei chamando os jovens de ingênuos por não suspeitarem de nada. Então era hora de prosseguir com o plano, além de proibir a entrada deles na biblioteca, porque as coisas poderiam complicar se descobrissem certos conhecimentos. E com a saída da princesa, Akira, que estava atrás do rei, entende que algo sombrio estava acontecendo e pensa que talvez seja melhor eliminá-lo, algo que acaba não fazendo. Então no dia seguinte, enquanto todos comiam, Akira se perguntava se devia desativar a furtividade e contar aos colegas o que ouviu, mas o problema seria se iriam acreditar nele. Então naquele momento, Sato se levanta e diz a todos que deveriam usar seus poderes para proteger o povo deste mundo contra o rei demônio, assim como
como o rei tinha dito. E ao ouvi-lo, Akira pensa que todos eram idiotas por pensarem que o rei e a princesa eram seus aliados. Então, mais tarde, no campo de treinamento, o capitão da guarda real, Saron, se apresenta e explica que todos começariam o treinamento imediatamente, porque daqui a um mês enfrentariam uma masmorra para testar sua força e coragem, enquanto Akira os observava de longe. E como agora queria adquirir mais informações, ele sai do local, mas Saron percebe sua presença e pede que seu companheiro Gillis cuide do treinamento. E ao se aproximar de Akira, ele pergunta se algo chamou sua atenção, surpreendendo o garoto por achar que sua furtividade tinha falhado, mas Saron diz que ainda funcionava e explica que possuía uma visão especial que detectava mudanças de temperatura, e o pede que não fique tenso, afinal não pensava em contar isso ao rei, afinal as coisas também eram complicadas para eles, e claro que o pede para não contar ao rei sobre o que ele estava falando. E mais tarde Akira admite que queria ir até a biblioteca para aprender mais sobre aquele mundo. Saron pergunta o nível de sua furtividade e ele responde que estava no máximo, no entanto o resto de suas habilidades estava no nível 1 e não sabia como evoluí-las, e por isso Saron se oferece para ajudá-lo, dizendo que na biblioteca não há nada que realmente vale a pena, mas mesmo assim Akira responde que precisava investigar um jeito de voltar ao seu mundo, onde sua família o aguardava, o que Saron compreende, apesar de não saber como fazê-lo retornar, mas se ele quiser retornar, iria precisar ficar mais forte a qualquer custo, o que ele poderia ajudá-lo, e promete torná-lo um assassino de primeira, deixando Akira curioso sobre o motivo dele estar o ajudando de graça. Então Saron pede que ele lhe pague contando histórias sobre o seu mundo, porque apesar de parecer um cavaleiro bruto, ele era um homem curioso e apaixonado por conhecimento, fazendo Akira aceitar sua oferta. E dessa forma ele descobre que neste mundo existiam outras raças além dos demônios, como elfos e homens-feras, e cada espécie habitava um continente diferente, e com o passar do tempo, Saron passa a treiná-lo intensamente, apesar de algumas habilidades só elevarem se derrotarem monstros. E com o passar do tempo, Saron comenta com Gillias que Akira era um garoto interessante, assim como as histórias de seu mundo, em especial a terra chamada Japão, onde veio o primeiro herói, e além disso, a sua habilidade de ocultar presença estava no máximo, surpreendendo Gillias, pois apenas o primeiro herói havia atingido o nível máximo em furtividade. E nesse momento, Akira entra na sala e Gillias se retira. Então Akira mostra um livro a Saron sobre um golpe de estado que encontrou na biblioteca, fazendo Saron admitir que foi ele quem escreveu aquilo e escondeu como um livro de receitas, porque tinha fé que em algum momento ele o encontraria, já que o rei enlouqueceu e estava tentando dobrar as leis naturais deste mundo, pagando um preço muito alto, e por isso não podia ficar de braços cruzados, mas não podia fazer muito, já que os cavaleiros deviam muito à nobreza, o que Akira compreende e comenta que percebeu que ele buscava um fim pacífico para o reinado dele, e admite que teria sido mais fácil se tivesse o eliminado quando teve a oportunidade alguns dias atrás, mas Saron responde que tinha sido melhor assim, porque apesar de sua classe ser assassino, ele não precisava se tornar um, especialmente se queria voltar para sua família, fazendo Akira perguntar o motivo dele apoiá-lo tanto, e Saron revela que esperava muito dele e não estava falando apenas de seus status. Afinal, ao ser invocado, ele tomou suas próprias decisões sobre o melhor curso de ação, algo que apenas aqueles que superaram dificuldades eram capazes de fazer, deixando Akira envergonhado ao admitir que ninguém nunca tinha o elogiado tanto. Então Saron pergunta se depois de tantos elogios, ele iria ajudá-lo a realizar esse golpe de estado pacífico. Então depois de um mês, os jovens se preparam para ir ao labirinto de Kantien, e enquanto caminhavam pelas ruas, Akira observava aquele desfile preparado para eles, que iriam provar sua força, mas uma figura misteriosa chama sua atenção, e em um instante ele aparece atrás da garota que os observava, e a menina pergunta se ele sabia sobre o grande sacrifício que tiveram que pagar para invocar aqueles que se denominam como heróis, mas Akira responde que infelizmente não sabia, e quando a menina estava prestes a sair, ela responde que voltaria a vê-lo quando ele descobrisse a resposta, pois sentia
que não seria a última vez que se veriam. E um tempo depois no labirinto, o grupo faz um excelente trabalho derrotando os monstros, embora continuem ativando armadilhas, e ao avançar para uma nova sala, eles se deparam com um grupo enorme de orcs. Então Sato se lembra de uma bola de fumaça que a princesa lhe deu para caso encontrasse muito perigo, então decide usá-la, mas ao fazer isso, um minotauro enorme surge diante deles, fazendo Sato se questionar o que estava acontecendo, e Gilles questiona o que essa criatura estava fazendo nos primeiros andares, fazendo Akira entrar em ação para salvar Sato, mas sua adaga se quebra, fazendo com que ele mantenha distância, e ordena que Sato não se mova já que seus braços estavam fraturados, e enquanto Akira pegava uma espada, Sato insistia que devia proteger os outros, e Akira retruca questionando quem o protegeria, e Sato responde que devia proteger todos, mas Akira o interrompe e diz que cada um deles cuidaria de si mesmo e por isso que treinaram tanto. No entanto, Sato começa a agir de forma estranha, dizendo que como herói era sua responsabilidade, fazendo com que Akira percebesse algo errado e pergunta aos seus colegas quem era a desencantadora, e uma menina se aproxima e ao examiná-lo, ela descobre que ele estava amaldiçoado e começa a retirar sua maldição, enquanto Akira e até Saron avisá-lo que queria usar aquilo, o que Saron concorda. Então Saron começa a canalizar os poderes da luz, invocando um raio devastador que atinge o Minotauro, deixando todos chocados com o seu poder, e Akira, por sua vez, prepara-se para liberar toda a sua força, ativando sua magia das sombras. Uma escuridão surge embaixo do Minotauro, perfurando sua carne e restringindo seus movimentos, enquanto Akira o absorvia com sua escuridão, cortando a cabeça do Minotauro. No entanto, ao terminar, Akira perde o controle de sua habilidade, mas Saron se aproxima rapidamente e consegue fazer o garoto manter a calma, controlando seu poder, e assim que Akira dissipa sua habilidade, Saron comenta que graças a ele conseguiram sobreviver, e o parabeniza pelo excelente trabalho, e ao voltarem ao castelo, Saron diz que nunca ouviu sobre essa magia de sombra, e apesar de ser muito poderosa, era difícil de controlar e consumia muita energia, então era melhor ele não usá-la a menos que seja necessário, mas de qualquer modo ele tinha um presente para Akira, e o entrega uma katana que foi forjada e pertenceu ao primeiro herói, fazendo Akira questionar o porquê ele não o deu ao herói, e Saron responde que o herói já possuía a espada sagrada, e além disso, se ele a usasse, o rei iria perceber o que seria um problema, já que ele roubou do tesouro real, fazendo Akira agradecê-lo, e ao observar a gravação na lâmina, Akira nota que estava escrito Yato no Kami, deus da lâmina noturna, além de outro escrito que dizia: espero que isso chegue até você, meu sucessor, e o oriente em sua hora de necessidade, e Akira comenta que gostaria de ter conhecido o primeiro herói, assim como Saron, mas Saron muda de assunto ao comentar que tinha uma ideia de quem foi o responsável pela maldição poderosa que afligiu Sato, e com o cair da noite, vamos pro quarto da princesa, que alegremente dizia que Sato se tornaria sua marionete. No entanto, Akira entra no quarto e corta o cristal de ligação, dissipando a maldição do herói, fazendo a princesa questionar quem caralhos ele era para ousar entrar nos aposentos de uma donzela, fazendo Akira ameaçá-la com sua espada, porque apenas bruxas amaldiçoavam os outros, e questiona o motivo dela ter amaldiçoado o herói, e ela responde que fazia tudo por vossa majestade. Então Akira pergunta o motivo dela seguir as ordens do rei, fazendo ela ficar em silêncio, e como não ia obter uma resposta, Akira se retira, sem ter ideia que a princesa tinha um armário repleto de cristais obscuros, com os nomes dos invocados, e em seguida, Akira mostra o cristal a Saron, confirmando suas suspeitas, e Saron pergunta se ele mostrou o rosto à princesa, o que Akira confirma. Apesar de não ter conseguido uma resposta decente, Saron responde que a princesa não passava de uma marionete, e aconselha que ele durma fora do palácio, porque com certeza a princesa amaldiçoaria os outros invocados, exceto o herói, e como ela desconhecia os seus status, não conseguiria fazer nada contra ele, então o procuraria em cada canto do castelo para eliminá-lo. E sobre o rosto, ele não devia se preocupar porque não iria repreendê-lo, afinal todos tinham impulsos e cometiam erros enquanto jovens, e cabia aos adultos resolvê-los, fazendo Akira admitir que gostaria que tivessem
tivessem mais adultos como ele em seu mundo, e por isso Sharon o pede que o leve com ele quando retornasse, fazendo Akira desistir da ideia. E assim que amanhece, Akira acorda em um galho e se pergunta que confusão era aquela, então se aproxima de Sato, que questiona onde ele estava, e Akira responde que tinha dormido demais, e ao ver algo no chão, Akira corre entre todos e se depara com Sharon sem vida e uma adaga fincada em seu peito. Ele questiona como isso tinha acontecido e seus companheiros o acusam de fingir, já que aquela era sua adaga. Akira até tenta lembrá-los que sua adaga foi quebrada na masmorra, mas o grupo continua insistindo que ele era o culpado, e sem falar que ele sempre desaparecia e aparecia nos treinos, fazendo Akira notar que a maldição já estava fazendo efeito. Sato até tenta intervir, mas o rei ordena a execução de Akira por eliminar o capitão, e ao ver o sorriso da princesa, Akira entende que foi incriminado e ativa sua furtividade para escapar dos guardas, mas Gilles nota que Akira estava próximo e diz que o comandante foi eliminado pelos assassinos pessoais do rei, os Corvos da Noite, que também estavam atrás dele, e aliás o comandante deixou provisões em seu quarto, fazendo Akira agradecê-lo, e ao pegar as provisões, Akira nota que Sharon sabia que isso aconteceria. E com o cair da noite, o rei diz à princesa que Sharon caiu facilmente, e a princesa conta que todos, exceto o herói, estavam amaldiçoados. Então agora só precisavam de uma justificativa para declarar guerra ao leste. E o rei responde que usariam essas crianças como peões, e sobre o que fugiu, ele não seria capaz de sobreviver sozinho. Mas mesmo assim, manda os corvos atrás dele. E com o amanhecer, Akira lembra do conselho de Sharon sobre fugir pro labirinto se alguém estivesse atrás dele. Mas como a água era limitada, ele devia ser cuidadoso, e na masmorra ele poderia subir o nível de sua classe, onde os monstros ficavam mais fortes conforme ele fosse descendo, e não devia confiar apenas em sua furtividade, porque os monstros de alto nível detectavam pelo olfato e audição, o que ele aprenderia a mascarar com o tempo. E enquanto Akira lutava, ele lembrava de Sharon falando que ao atingir o nível de classe 100, ele desbloquearia uma habilidade especial que o ajudaria a sobreviver neste mundo, e como objetivo, ele devia derrotar os chefes que encontrasse a cada 10 andares, mas devia ser cauteloso, porque ao entrar na sala do chefe, apenas um deles sairia vivo, mas ao vencê-los, ele receberia muita experiência. Mas durante o combate entre uma quimera e Akira, ele é atingido pelas garras e veneno da criatura, mas Akira estava decidido a vencê-lo, afinal não poderia retornar ao seu mundo ou vingar o capitão se morresse nessa masmorra. Então invoca sua magia das sombras, cortando a quimera com a escuridão, e ao eliminar a criatura, Akira perde a consciência, e uma voz diz que os ferimentos do mestre excediam os parâmetros aceitáveis. Então a sombra ativa automaticamente, se juntando ao seu corpo, além de usar a recuperação com sua reserva de mana. E enquanto isso, no castelo, Sato tentava convencer seus companheiros a lutarem contra o Rei Demônio, mas todos se recusam. Então, frustrado, ele decide ir sozinho. No entanto, alguns companheiros decidem acompanhá-lo, e assim que eles saem do castelo, ele pergunta por que mudaram de ideia. Então a menina responde que todos ali estavam livres da maldição, e como desencantadora, ela era resistente e passou a sentir quem estava amaldiçoado, e Kyosuke comenta que suas ações devem ter algo a ver com isso. Apesar de ter uma lembrança nebulosa, ele se lembrava de ter quebrado cristais em uma sala desconhecida com essa katana que não sabia de onde tinha vindo. E no castelo, Gilles lembrava que sua manipulação era mais forte que uma maldição quando se tratava de controlar pessoas. E agora que executou as ordens finais de Sharon, ele desejava aos heróis que tenham sorte. E quanto a Kyosuke, ele pensava que precisava se juntar a Akira, arrependido por não ter falado com ele quando tentou se manter discreto. E se lembra de quando o encontrou em seu mundo, onde Akira estava trabalhando e pediu que ele mantivesse segredo, especialmente de sua irmãzinha, e ambos notaram que suas irmãs eram amigas da mesma classe. Mas voltamos ao labirinto, onde Akira desperta do sonho com Kyosuke desejando que ele esteja bem, além de sua mãe e irmã. E ao notar que não estava sentindo dor, ele se pergunta o que aconteceu com seus ferimentos e por que o seu HP estava alto novamente, e nota que seus status aumentaram bastante, especialmente sua magia das sombras, que saiu do nível 3 e estava no 5, e apesar de não entender o que estava acontecendo, ele continua avançando
escalando e ao chegar no andar 75 ele derrota um slime que expele uma garota elfa, surpreendendo Akira, que ao vê-la sem consciência decide usar sua habilidade chamada Olhos do Mundo, sendo transbordado de visões sobre seus companheiros eliminados, fazendo com que Akira desative em segundos, além de sentir uma dor intensa que o faz admitir que essa era uma habilidade perigosa. Mas a elfa acaba acordando e Akira questiona se ela estava bem, o que a menina confirma, apesar de Akira saber a verdade sobre o seu HP ter chegado a 2%, e nota que a menina também possui a habilidade Olhos do Mundo. Ela questiona onde estavam e Akira responde que estavam no andar 75, então a menina pergunta a Akira o que ele fazia nesse lugar e ele responde que estava subindo de nível, e aliás, ele sabia que ela tinha visto, mas devia ser educada e perguntar o seu nome, mas ela acaba desmaiando em seus braços, fazendo Akira notar que ela estava com febre. Então mais tarde ela acorda com o som de sua barriga roncando em outro local com Akira ao seu lado. Então ele dá água e mingau pra menina, que comenta que ele sabia bastante sobre curar doenças e ele explica que sua mãe era muito doente, então acabou se acostumando, e ao notar que estavam no andar 69, ela pergunta se ele não encostou em lugares indevidos quando a trouxe até ali, o que Akira nega e manda ela voltar a dormir, e ao deitar, a menina revela que era da realeza e que ninguém jamais a tratou desse modo, o que Akira já sabia, e ao pensar que ela tinha dormido, ele ativa sua habilidade detectar perigo para dormir um pouco, enquanto a menina dizia que apesar de estar deitada em uma pedra, se sentia confortável. Então depois de descansar, os dois seguem descendo a masmorra até o andar 80. Akira até pergunta o motivo dela estar o seguindo e a menina responde que apenas estava indo na mesma direção, e dessa forma os dois entram na sala do chefe, um dragão que ataca os dois. A elfa ataca com sua magia de gravidade, enquanto Akira tentava atacá-lo pelas costas, mas o dragão detecta sua furtividade e contra-ataca, e a elfa explica que ele estava rastreando sua mana, então devia espalhá-la pelo ambiente, o que Akira achava impossível, mas com um feixe das sombras ele consegue uma abertura atingindo o olho da criatura com sua espada, surpreendendo a elfa. Ao ver o dragão abatido, ela questiona o que ele tinha feito e Akira responde que não sabia difundir sua mana, então usou a mana ao seu redor, mas um brilho vindo do dragão faz os dois se questionarem o que estava acontecendo, e daquele brilho surge um gato preto que Amélia diz ser um monstro com a habilidade metamorfo, fazendo Akira questionar se ela tinha visto com a habilidade Olho do Mundo, fazendo ela perguntá-lo por que ela não o usava, e Akira responde que não tinha controle sobre ela, mas Amélia sabia que ele estava apenas rejeitando a habilidade. E no meio daquela treta, o gato os interrompe, incrédulo por ter deixado dois novatos vencê-lo, surpreendendo os dois por um monstro estar falando, deixando o gato indignado por estarem o comparando com os monstros que agiam por instinto, afinal o Lorde Demônio quem o criou, para ser uma fera de alta inteligência, e aliás, eles poderiam fazer o que quiserem com ele, mas antes tinha um recado do Lorde Demônio para Akira, que dizia: vem até Vulcano, a terra dos demônios, onde te aguardo, em meu castelo nas profundezas desse lugar, fazendo Akira questionar como o Lorde Demônio sabia que ele viria até esse local, o que o gato não compreende, mas agora poderia eliminá-lo, o que Akira recusa, e o gato diz pra ele fazer isso logo, já que as outras raças consideram demônios e monstros inimigos, mas Akira responde que não estava convencido que os demônios eram maus, e a elfa avisa que a sala só seria desbloqueada se o chefe ou o desafiante fossem eliminados, fazendo o gato questionar o motivo dele não eliminá-lo, e Akira responde que gostava de gatos e não tinha motivos para matar um com um pelo tão bonito, então devia existir alguma burla, fazendo Amélia sugerir que ele e o gato façam um pacto, porque se ele virar seu familiar, ele não seria mais o chefe do andar, apenas em teoria, segundo o gato, já que o ritual exigia um autocontrole de mana, o que o garoto não seria capaz, mas Amélia acreditava em Akira, que foi capaz de projetar sua mana assim como o primeiro herói, então ele seria capaz de iniciar o ritual, mas ela não podia dizer se daria certo, e o alerta que se falhasse, um dos dois morreria, ou até mesmo os dois, o que Akira não se importa, já que tinha tomado sua decisão, fazendo o gato chamá-lo de tolo, mas poderia seguir em frente porque
porque não se importaria se ele falhar e os dois morrerem, fazendo Akira admitir que não gostava do seu jeito de não se importar se vive ou morre, e o gato responde que não tinha nada a ganhar se ficasse vivo. Então Akira pergunta sobre o ritual e Amélia explica que primeiro ele precisava dar um nome a ele, fazendo Akira chamá-lo de Yoru, porque combinava com o seu belo pelo, que lembra a noite, chamando a atenção do gato. E com o nome decidido, Amélia passa para o próximo passo, onde ele deveria canalizar sua mana dentro do gato, e depois disso eles conseguiriam unir suas almas, ou morreriam, um caminho sem volta, e Akira diz que não tinha a intenção de morrer, tranquilizando Amélia. E ao se conectarem, Akira entra em Yoru, onde se depara com o gato destruindo uma cidade e seus moradores. Ele ordena que pare, mas Yoru o ataca e manda ele sacar sua espada para eliminá-lo, causando danos a Akira, enquanto Yoru dizia que se sua alma perecer neste lugar, o seu corpo seria apenas uma casca que se move, então eliminá-lo era a única maneira de sobreviver, e continua atacando, fazendo seu corpo sofrer danos, até Akira jogar algumas kunais no gato, que fica satisfeito por ele resolver lutar, então invoca suas garras, mas Akira se deixa ser perfurado, surpreendendo o gato, que questiona o que ele estava fazendo, porque apenas precisava eliminá-lo, mas Akira responde que não iria matá-lo, e sabia que ele também não tinha a intenção, e Yoru responde que era um monstro, e Akira questiona se existia alguma regra que dizia que monstros precisavam eliminar outras raças, e Yoru responde que isso era puro instinto e ter inteligência não anulava isso, mas Akira sabia que ele estava cansado de viver assim, e ao encostar em suas garras, ele diz que estava tudo bem porque cuidaria dele e iria garantir que ele nunca mais cause uma destruição como essa, fazendo aquela cidade em chamas desaparecer sob uma luz dourada, onde resta apenas Akira com Yoru no colo, sob o entardecer, completando o pacto entre os dois, deixando Amélia emocionada, e quando Akira toca Yoru, o símbolo em sua mão fica dourado, e Amélia explica que isso simbolizava o pacto dos dois, mostrando que suas almas se conectaram, e Yoru admite que desenvolveu um interesse em ver onde sua vida o levaria, e como Amélia era amiga de seu mestre, ele demonstra seu respeito, deixando Akira confuso e Amélia animada, mas um círculo mágico surge de repente no centro da sala, e Yoru diz que o labirinto deve ter concordado que ele não era mais o chefe da sala, e Akira diz que gostaria de prosseguir, mas como Yoru não estava em condições, seria melhor eles descansarem, o que Yoru concorda, e Amélia sugere que eles aproveitem para conversar e se conhecerem melhor, mas enquanto isso, o grupo do herói explorava a cidade de Yamato, criada pelo herói, e se assemelha à Era Edo do Japão, e Sato começa a falar sobre os objetivos e como precisavam de dinheiro, eles poderiam virar aventureiros, e deviam aproveitar para reunir informações sobre esse mundo, e talvez a forma mais rápida de voltarem ao mundo deles seria derrotando o Lorde Demônio, porque se forem heróis de verdade, eles poderiam negociar com o rei e a princesa, que deviam saber como mandá-los de volta, então quando reunirem dinheiro e informação, eles partiriam para o continente demoníaco, mas Kyosuke diz que antes deviam se juntar com Akira, porque existiam grandes chances de se encontrarem com ele permanecendo nesse lugar, e sua habilidade de intuição dizia que ele era muito mais forte que eles, e seria perigoso desafiar o Lorde Demônio sem ele, mas outro garoto ainda pensava que ele podia ter sido responsável pela eliminação do comandante Saron, o que Kyosuke não acreditava, afinal suas mentes foram distorcidas pela maldição, e a Xamã questiona se Akira realmente lutaria com eles, e Sato diz que também conhecia um pouco o Akira, e não duvidava que ele seja mais forte que todos, mas não conseguia vê-lo trabalhando junto, afinal eram colegas desde o jardim de infância e ele nunca o cumprimentou, e aparentemente só a espada sagrada do herói podia eliminar o Lorde Demônio, então a cooperação dentro do grupo se torna importante, então deviam pensar em formar uma equipe com ele quando forem igualmente fortes, o que todos concordam, e por isso fica decidido que iriam aguardá-lo até os monstros nesta área forem adequadas para seus níveis. Mas voltemos a Amélia, que contava sua história, onde os elfos a atacaram, e na beira do precipício sua irmã questionou o motivo dela continuar viva, fazendo
Amélia usar sua magia para quebrar o precipício caindo no mar, que a levou até uma praia onde um slime a devorou, e depois disso ela encontrou Akira, deixando Yoru confuso porque slimes não devoram pessoas e era surpreendente ela não ter sido digerida. E Amélia diz que era grata ao slime porque pôde conhecer Akira, e Akira diz que ela devia voltar para sua terra natal e acertar as coisas, o que Amélia se recusa porque não tinha um lar para onde retornar, especialmente porque a briga era com sua irmãzinha, o que Akira compreende, lembrando de um momento feliz com sua família, e diz que era normal ter algumas brigas dentro da família e admite que queria ir embora para ver a sua, mas Akira começa a emitir uma aura sombria que deixa Yoru agitado, enquanto ele dizia que antes precisava resolver algo porque em seu mundo ele nunca foi alguém que se destacasse e ninguém nunca realmente o notou, mas ainda assim um homem o notou neste mundo e o ensinou como sobreviver até aqueles canalhas o eliminarem por ter se envolvido com ele. Então não voltaria até se vingar do comandante Saron, fazendo Amélia chamá-lo, e Yoru pede que o seu mestre controle sua sede de sangue, fazendo Akira pedir desculpas, e para sua surpresa Amélia e Yoru também já ouviram falar sobre Saron, mas Akira tira sua luva chamando a atenção de Yoru, que pergunta o que ele estava fazendo, e Akira responde que estragou o clima, então queria amenizar as coisas, e além disso ele brincava com os gatos da sua rua desse modo, e Amélia diz que queria fazer o mesmo, então os dois começam a acariciar Yoru, afinal ele tinha dito que adorava gatos, e Yoru manda ele levar as coisas a sério, afinal se um deles morrer, o outro também iria de arrasta, o que Akira já sabia, já que suas almas estavam ligadas, mas pelo menos podiam se comunicar a qualquer distância, fazendo Amélia admitir que estava com inveja, e Akira diz que apostava que estava, mas ele quem fez o pacto com Yoru, e Amélia o corrige porque na verdade estava com inveja de Yoru e não dele, fazendo ele perguntar o que ela tinha dito, mas Amélia muda de assunto, e com todos descansados, Akira pergunta onde esse círculo os levaria, e Yoru responde que não fazia ideia, porque poucos demônios sabiam criá-los, e Akira responde que quando se vingar teria que visitá-los, para que façam um para ele, então Amélia explica que ouviu que o círculo mágico azul leva até onde você deseja, e se várias pessoas utilizam, ele responderia ao desejo de um deles, mas ela não se importava para onde iriam desde que esteja com Akira, fazendo ele sorrir, afinal assim ela não ficaria sem comida, e ao entrarem no círculo, Akira se lembra de sua família e do desejo de revê-los, mas logo descarta o pensamento porque ainda não podia realizar seu desejo, e com o brilho do círculo mágico eles são levados para uma floresta que deixa Amélia em choque ao se deparar com a árvore sagrada do território élfico, e quando um elfo a ataca, Akira contra-ataca, salvando Amélia, além de levar o elfo ao chão, que Amélia reconhece como Lian, que diz que veio investigar o brilho e encontrou a criminosa que deixou sua terra natal, e a lembra que ela não era mais a princesa, e esse não era mais o seu lugar, então devia fugir como fez da última vez, mas Akira apaga o elfo, e diz que já foram cercados, e para piorar, a irmã de Amélia, Kilika, estava diante deles. Ela admite que estava surpresa por sua coragem de retornar, e desta vez ela faria ela pagar pelos crimes contra ela, e a chama de filha da praga. Vamos voltar algum tempo quando Amélia elogiava o treinamento de sua irmã, mas o guarda lembra que ela quem seria a próxima líder e não Kilika, deixando Amélia pensativa, e mais tarde Lian cancela o seu noivado com Amélia, e Kilika a provoca porque ele só estava terminando porque ela era a filha da praga, e com o passar do tempo, Kilika colocou os guardas contra Amélia, insinuando que ela cometeu um crime imperdoável. Amélia até tentou se defender, mas o guarda diz que a filha da praga jamais poderia ser herdeira do trono, fazendo os guardas apontarem seus arcos contra Amélia, e na atualidade, Amélia pedia que a irmã reconsidere e iria embora, o que Kilika se recusa, fazendo Akira intervir, e Kilika questiona quem ele era para apoiar uma criminosa, e Akira responde que era apenas um assassino de passagem que a conheceu recentemente, e questiona o motivo de chamá-la de criminosa. Então Kilika mostra o seu braço ferido e diz que sua própria irmã a deu veneno fingindo ser poção de cura, e nem mesmo alguém da realeza podia ferir
ferir outra pessoa da realeza. A Amélia até tenta se defender, mas a animada continua acusando a menina e ao se aproximar de Akira, ela o agradece por ter trazido a criminosa, deixando a Amélia aflita ao dizer para Akira não olhar nos olhos de Kilika, mas já era tarde porque a menina já tinha ativado sua habilidade de hipnose, tomando para si o coração de Akira, deixando a Amélia furiosa ao ordenar que ela desfaça a hipnose, porque apenas ele tinha o direito de decidir como agir e sentir, fazendo Kilika questionar se ela estava tentando apagar o que fez com ela. Mas Akira pede que elas se acalmem, surpreendendo as meninas, e Yoru explica que a habilidade de controle mental não funcionavam com aqueles de nível superior, apesar de Kilika não acreditar que ele possa ser mais forte que ela, o que Akira não se importa, afinal apenas queria que ela retirasse as acusações contra a irmã, porque achava difícil que ela faça algo sorrateiro, mentindo ou magoando alguém, deixando Kilika furiosa. Ela ordena que os guardas os eliminem, fazendo Akira preparar sua magia das sombras, mas um elfo ordena que abaixem suas armas, surpreendendo as meninas com a chegada do seu pai, o rei dos elfos. O rei questiona o que estava acontecendo, deixando Kilika aflita porque não esperava que ele retornasse da inspeção tão cedo, e um guarda diz que a princesa não fez nada errado e tudo era culpa de Amélia, mas o rei ignora o guarda e ordena que Kilika desfaça a hipnose, e ao se aproximar de Akira, ele promete que iria puni-la adequadamente, e pede desculpas pela covardia de Kilika por atacá-lo se apoiando no maior número de homens, mas agora que terminou o assunto, ele deveria ir embora, porque as outras raças não podiam entrar nestas terras, deixando Amélia irritada ao dizer que iria com ele, mas o rei fica furioso ao proibi-la, já que ela seria a próxima governante, fazendo Akira intervir porque essa garota tinha o direito de decidir o que faria, mas o rei manda o forasteiro ficar fora disso, e justamente por ser um forasteiro, que Akira não precisava obedecê-lo, então se for necessário, ele usaria a força para defender a escolha da menina. E quando Lian recobra a consciência, ele pede desculpas ao rei, fazendo ele reconhecer que Akira não estava blefando sobre sua força, então sugere um duelo onde o vencedor teria a palavra final, onde Kilika lutaria como sua representante diante a árvore sagrada, conforme a tradição dos elfos. E durante o caminho, Amélia pede desculpas por ter envolvido Akira na situação, e ele responde que escolheu isso e pergunta sobre essa coisa de filha da praga. Então Amélia explica que, segundo as lendas dos elfos, o gêmeo que não se parece com os pais era aquele que traria calamidade para suas terras, fazendo Yoru questionar se isso de eliminar o filho da praga não virou uma lenda esquecida, o que Amélia confirma, mas mesmo assim não compartilhava a cor dos olhos e cabelos de seus pais, ao contrário de Kilika, mas Akira elogia os olhos e cabelo da menina, deixando ela envergonhada. E ao chegarem na árvore, Akira diz a Yoru que não iria usar sua ocultação porque precisava mostrar uma vitória clara, e a Amélia pede que ele tenha cuidado, porque Kilika era a melhor espadachim entre os elfos e tinha orgulho dela, e dessa forma os dois se preparam para o combate, com Kilika questionando se ele achava que poderia vencê-la sem desembainhar sua espada, e Akira responde que seria péssimo se tirasse sua vida por acidente, e agradece a Amélia por ter o apoiado e ficado brava por ele, e depois de derrotá-la, ela seria livre para fazer o que desejasse. E ao iniciarem o combate, Kilika é pressionada pela força de Akira, fazendo a menina usar sua magia de vento em sua espada, atacando Akira, que bloqueia seu golpe, surpreendendo Yoru por ela ter adicionado magia, e a Amélia explica que essa era a única magia que ela podia usar, e por isso ela colocou todo o seu foco em dominá-la. E enquanto desviava de seus golpes, Akira questionava o porquê ela chorava, e Kilika manda ele parar de bobagens e pergunta se não estava vendo que ela estava sorrindo, mas Akira volta a perguntar se ela considerava isso um sorriso, deixando Kilika furiosa, e ao aparecer atrás da garota, ele diz que Amélia até a elogiou, e pergunta se elas não poderiam fazer as pazes, o que Kilika se recusa, porque não perdoaria alguém que tomou tudo dela, e aumenta a potência de sua magia, que chega até mesmo nos guardas, fazendo Akira ordenar que Yoru proteja Amélia,
Amélia. E furiosa, Kilika dizia que sua irmã abençoada levou tudo dela. E se lembra de quando eram crianças e ela elogiava o cabelo de Amélia. Mas quando descobriram que a classe dela era sacerdotisa, a classe que diziam ser a enviada dos deuses, todos pararam de se importar com ela e por isso não iria parar até recuperar tudo. E em lágrimas, ela cria uma onda de vento poderosa, deixando Amélia aflita. Mas Liam vai até ela e entrega algo enrolado para que possa salvar a princesa. E em cima de Yoru, Amélia usa um ramo da árvore sagrada que possuía poderes purificadores, quebrando a hipnose dos soldados, deixando Kilika apreensiva porque estava prestes a perder tudo novamente. E furiosa, ela ataca com tudo que tinha, deixando Akira aflito, porque se desviasse, muitos seriam eliminados. Então ele ativa sua magia das sombras, ordenando que devore tudo, e com o atrito de suas habilidades, as sombras chegam até Kilika, mas Akira ordena que ela o consuma no lugar da garota, fazendo a sombra se envolver em seu corpo, criando uma aura obscura. Yoru até se pergunta se ele adicionou a magia de elemento sombra, como Kilika, mas aquilo parecia diferente. Com um golpe, Akira derrota Kilika e diz que era mentira, que ninguém prestava atenção nela, fazendo Kilika questionar se Liam e Amélia vieram rir dela, e admite que Liam era mais forte do que imaginava, já que a hipnose tinha perdido o efeito e ele conseguiu ajudar Amélia a libertar todos. Mas Amélia responde que Liam nunca esteve sob efeito de sua hipnose, o que Kilika não acreditava, e diz para decidirem logo se iriam exilá-la ou eliminá-la, mas o rei responde que ele quem deveria ser punido, afinal Amélia nunca tirou nada dela e tudo foi culpa dele, que iria restaurar suas memórias. E ao ativar sua magia, o rei faz Kilika lembrar de quando era criança e foi treinar no labirinto, mas um ser encapuzado a entregou uma bolinha com a promessa de que aquilo invocaria monstros que a ajudariam a subir de nível. E ao entrar na dungeon, ela invoca as criaturas, mas aqueles monstros eram muito mais fortes do que ela poderia enfrentar. Então ela decidiu fugir, mas pro seu azar, aqueles monstros podiam deixar o labirinto. E como eles atacariam o seu povo se os deixasse vivos, ela os enfrentou até Liam e os guardas se juntarem ao combate. E infelizmente foi neste dia que Liam teve sua vida tirada por um Goblin, fazendo com que a mente de Kilika fosse quase destruída pelo sentimento de culpa. Então o rei teve que fazê-la esquecer tudo, mas este também foi o dia em que Amélia criou duas magias, a de gravidade e ressurreição, trazendo aqueles que partiram de volta à vida. E como uma folha da árvore sagrada entrou em Liam, ele se tornou imune contra a hipnose. E Kilika deve ter sentido que todos viraram as costas para ela por ser a única que não lembrava de nada. E se ela provasse ser uma parte digna da realeza neste duelo, ela poderia ter mantido a cabeça erguida, sem depender da hipnose. E o rei imaginou que com essa confiança ele poderia revelar a verdade, mas as coisas não saíram como planejado, e Liam diz que também era culpado, porque queria separá-las antes que seu ódio crescesse, e por isso ajudou a exilar Amélia, fazendo Kilika se perguntar o que tinha de errado com ela, que confundiu a consideração de todos com negligência, culpando a irmã que consertou o que tinha arruinado. Mas Amélia interrompe, porque isso não era culpa dela, afinal ela sempre colocou seu coração em tudo, antes e depois daquele incidente, e sabia que ela era gentil e atenciosa, deixando Kilika emocionada ao pedir perdão a Amélia. E ao sorrir, Akira diz que todos se preocupavam com ela, o que Liam concorda mesmo sem o efeito da hipnose. E naquela noite, durante a festa de comemoração, Akira diz ao rei que como venceu, aquela ali estava livre para fazer o que desejasse, apontando para Amélia, o que o rei concorda e pergunta o que ele faria em seguida, e Akira responde que iria em direção ao continente dos Homens Fera, porque seu familiar tinha dito que era o lugar perfeito para adquirir e fazer manutenção de armas. E em seguida, Amélia fica a sós com Akira e diz para ele chamá-la pelo nome e não como menina, aquela ali ou você, o que Akira obedece, deixando a menina empolgada ao pedir que ele repita várias vezes o seu nome, e admite que isso a deixava muito feliz e iria onde ele
for, porque ficariam juntos pra sempre, fazendo Yoro pensar que aqueles dois até pareciam crianças. E enquanto isso, o grupo de Sato também estava indo em direção ao continente dos Homens-Fera, já que alguns deles precisavam de armas novas. E com o amanhecer, o Rei Elfo diz que agora que sabiam sobre os sentimentos de Lian sobre Kilika, tudo dependia dela e seus soldados iriam acompanhar Akira e Amélia até o porto, porque ultimamente tem acontecido alguns sequestros na costa e durante o caminho, Akira pergunta o motivo de Yoro ter ficado tão quieto na presença do Rei Elfo, e Yoro responde que poucas pessoas aceitam demônios e monstros, então poderia ter lhe causado problemas, fazendo Akira questionar como ficaria sua reputação com o Lorde Demônio se fosse muito comportado, já que ele estava os observando, e Yoro responde que ele estava certo com relação a isso, já que o Lorde os via e ouvia pelos seus olhos e ouvidos, mas ele não interferia em seus atos e, aliás, ele podia ficar tranquilo porque ele não tinha intenção de traí-lo, mas Akira pede que Yoro fique do lado do Lorde Demônio caso os dois batam de frente algum dia, apesar de Yoro ter dito que iria decidir quando o dia chegasse, e Amélia comenta que talvez o Lorde Demônio queira ser amigo de Akira por ter sido lindo no dia anterior, o que Yoro concorda, afinal ele deve ter despertado o interesse do Lorde Demônio por ser o único que podia usar magia das sombras e ainda se vestir com ela, mas algo chama a atenção de Akira, que ordena que parem a carruagem, e ao sair eles se deparam com o grupo de bandidos que mantinham a criança elfa aprisionada, e eles ordenam que desistam de lutar, senão a criança pagaria, e ao verem Amélia, os bandidos ficam animados, porque se entregarem a princesa elfa ao Lord Gran, ele certamente ficaria feliz, mas o grupo não teve a mínima chance contra Akira, que ocultou sua presença e nocauteou todos em segundos, salvando a criança. E depois de amarrá-los, Akira diz que esse Gran devia ser quem estava por trás de tudo, e o guarda lembra que esse era o nome de um dos membros da realeza de Uruke, a maior nação do povo fera, fazendo Akira dispensar a escolta, para que levem os bandidos até o palácio, já que estavam próximos à costa. E ao chegarem ao porto, eles entram em um barco, e Akira diz que primeiro deveriam arrumar suas armas e depois ele queria subir alguns níveis, para garantir que seria capaz de vingar Saron. Então Yoro responde que na cidade portuária tinha um labirinto onde ele poderia subir de nível, mas por hora podiam descansar, já que levaria alguns dias para chegarem na cidade, deixando Amélia empolgada porque poderia aproveitar essa bela paisagem ao lado de Akira, que estava lendo, deixando a menina indignada pelo seu pai ter dado tantos livros pro garoto, que passou o restante da viagem lendo e dormindo. E ao chegarem no continente, Akira nota que apenas os humanos faziam o trabalho braçal, e um grupo de Homens-Fera ordena que Akira deixe a elfa e se retire, mas Akira usa sua magia das sombras para tomar a visão do inimigo, e ao continuarem andando, eles notam os olhares apavorados sobre Yoro, fazendo Amélia perguntar se as pessoas tinham medo dele. Yoro explica que os gatos pretos eram temidos e desprezados nessa cidade, enquanto ao fundo uma garota os observava. Na hospedaria, Amélia comenta que as camas eram gigantes e podiam usar apenas uma, deixando Akira sem jeito, e Yoro diz que era do tipo perceptivo, então iria dar uma saidinha para que eles aproveitem, fazendo Amélia agradecê-lo, e com sua saída, Yoro avisa a Akira que iria atrás de uma pessoa, e cita a frase: "O inferno não tem fúria maior que a de uma mulher desprezada", fazendo Akira se perguntar onde ele tinha ouvido aquilo. E com o passar do tempo, Amélia sai do banho e se depara com Akira dormindo, então dá um beijo em sua testa por achar que ele dormiu de exaustão, mas na verdade Akira estava acordado, porque era claro que não iria conseguir dormir tão rápido nessa situação. E assim que amanhece, Yoro acorda Akira e comenta que ele deve ter se divertindo muito, deixando ele envergonhado ao ver Amélia ao seu lado. E Yoro manda os dois se vestirem porque teriam uma visita, e com eles prontos, Yoro os apresenta Crow, o melhor ferreiro do mundo, e Crow diz que o pesadelo de Adlia o convocou, então não teve escolha, e pede pra ver sua arma, então Akira entrega sua katana desgastada, e Crow nota que ele a usou no grande labirinto de Cantinen, e Akira diz que além de consertar, ele também queria 20 ferramentas de assassino do tipo arremessável, chamando a atenção de Crow sobre sua classe. Ele diz que via que ele era talentoso, mas parecia inexperiente
experiente, então duvidava que consiga fazer bom uso de suas armas, deixando Amélia incomodada, mas Akira diz que ele não estava errado, e Yoru comenta que aquele homem sabia muito sobre combate, afinal ele fez parte do grupo do último herói, apesar de atualmente ser um ferreiro, chamando a atenção dos dois. Então Crow entrega uma lista de materiais que precisava para a espada e ferramentas, além de quanto cobraria, e diz que ficaria com a espada por enquanto, até avisarem quando tiverem o necessário. E com sua saída, Yoru diz que apesar de ser difícil, ele era o melhor, e sobre os equipamentos e dinheiro, Akira poderia conseguir no labirinto da cidade, que restringiu o acesso com base no rank do aventureiro, mas a Amélia diz que precisava falar com Crow, o que Akira concorda e pede que Yoru a acompanhe, enquanto ele verificava algumas coisas. E ao chegar na forja, Amélia lembra que o grupo do herói não conseguiu derrotar o Lorde Demônio e somente o herói e um Homem-Fera retornaram vivos, o que Crow confirma, e além deles também tinha um elfo que não sobreviveu, e ela poderia repreendê-lo por abandonar um dos seus, mas Amélia o corrige porque ele sobreviveu por ser forte, e por isso ela queria que ele a ensinasse a lutar, o que Crow recusa porque nunca mais aceitaria um discípulo, fazendo Amélia perguntar se ele já ensinou alguém, e Crow responde que nenhum deles se mostrou capaz e todos fugiram ou desmoronaram, mas Amélia estava decidida a enfrentar o que for necessário para ficar ao lado de Akira, porque atualmente existia um abismo entre a força dos dois, mas Crow diz ao pesadelo de Aldlia que já tinha o avisado que apenas aceitaria pedidos para consertar e forjar armas, e Yoru responde que a senhorita Amélia não falava por ele ou seu mestre, e aliás, devia parar de chamá-lo dessa forma, fazendo Crow questionar por que deveria chamar o símbolo de medo que aterrorizou todos os Homens-Fera do continente de outra forma, deixando Amélia curiosa. Então Yoru revela que há cerca de um século, quando Adleia era a cidade mais próspera dessas terras, o Lorde Demônio enviou em missão para atacar a cidade como forma de aviso pela invasão ao território demoníaco, mas ele deixou seus instintos demoníacos tomarem conta dele, que proporcionou uma destruição inigualável, eliminando centenas de pessoas, e por isso, desde aquele dia, o povo fera começou a chamá-lo de Pesadelo de Adleia, tornando os gatos pretos símbolo de terror, e Akira acaba ouvindo toda a história. Apesar de já ter um palpite sobre isso, Yoru diz a Crow que já tinha o avisado que nada mais de bom aconteceria se ele continuasse vivo, e talvez aqueles eventos tenham semeado tais pensamentos, mas agora ele se sentia diferente, e enquanto servir ao seu mestre, a história não iria se repetir, fazendo ele questionar se sua vida foi transformada, e Yoru responde que apesar de acreditar que não merecia, ele possuía um novo nome, e era o familiar de Oda Akira, então não podia mais oferecer sua vida, mas Crow responde que nunca guardou ressentimentos contra ele, afinal a história não terminava ali, e o lembra de quando o encontrou no Memorial das Vítimas, onde Yoru o reconheceu e perguntou se ele perdeu algum familiar e se queria eliminá-lo, mas Crow sabia que ele não passava de uma ferramenta do Lorde Demônio, então seria como culpar uma espada ou lança, o que não fazia sentido, e aliás, não foi ele ou o Lorde Demônio que tirou a vida de sua irmã, e sim um membro da família real, Grand Cluster, quem atacou ela e os outros da própria espécie, pelos seus próprios motivos egoístas, e este quem seria o seu verdadeiro alvo de vingança, mas ele não se vingou porque sua gentil irmã não gostaria desse caminho, fazendo Amélia falar que sentia pena dele, que usa a irmã como desculpa para fugir, por interpretar por conta própria o que ela poderia sentir quando na verdade estava fugindo de si mesmo, afinal ela mesma passou por isso, quando virou as costas para si, dizendo que estava fazendo isso pela irmã, mas felizmente Akira mostrou como ela estava errada, fazendo Crow pedir que ela se retire, mas enquanto isso Akira olhava para o labirinto pensando que talvez fosse melhor usar sua ocultação para entrar no labirinto, já que dependia do rank para entrar, mas um tremor seguido pelo surgimento de uma horda de criaturas do labirinto deixa todos desesperados. Amélia corre em direção ao labirinto, que eliminava várias pessoas com suas chamas azuis, mas a menina contém algumas com sua magia de gravidade e pede que Yoru ajude as pessoas, o que
ele obedece. E quando ela volta a usar sua magia, uma risada toma conta do local. E um ser diz que sua magia era muito nostálgica, fazendo Amélia lembrar que aquele foi o responsável por causar o problema com sua irmã. Então o garoto se apresenta como Aurum e diz que o Lorde Demônio ordenou que poupassem somente ela e pergunta se ela podia usar magia em comum, e com sua flauta ele move as chamas azuis com as criaturas cercando Amélia, porque por enquanto precisava que ela se comporte e ataca a menina. Mas voltamos a Akira, que derrota algumas criaturas até Ioro pedir perdão porque o demônio por trás daquele ataque capturou Amélia e a levou pro labirinto, deixando Akira furioso. Ele corre até a entrada e segura uma espada de um aventureiro, derrotando as criaturas como se não fossem nada. E quando Ioro se junta a ele, Akira diz que ele não precisava se preocupar e, aliás, aquelas coisas estavam atrapalhando. Então pede que Ioro se afaste e assim que o gato cria asas e vai pra longe, Akira invoca o inferno das sombras, emitindo um poder avassalador que aniquila todas as criaturas e chamas da cidade. E em fúria, ele nota que essa era a primeira vez que sentia uma emoção tão intensa, algo que nunca teria experimentado se estivesse apenas em seu mundo. Mas essa raiva abriu seus olhos para uma coisa simples, porque agora existia alguém de fora de sua família que ele amava muito, e antes de perder a consciência, ele chama por Amélia. Ioro fica impressionado com o poder assustador do mestre, e ao retornar até ele, uma voz anuncia que a mana do mestre estava abaixo do aceitável. Então ativa a magia das sombras automaticamente no modo recuperação com o uso da reserva emergencial, deixando Ioro sem palavras. E um tempo depois, Akira acorda na casa de Crow, onde Ioro diz que ele tinha ficado desacordado por mais de um dia, já que esgotou sua mana, o que poderia ter tirado sua vida, mas graças à sua magia das sombras que ativou sozinha e reabasteceu sua reserva de mana, ele conseguiu sobreviver, o que desafiava toda a lógica. E nem mesmo Akira sabia sobre aquilo, que decide deixar pra depois, já que tinha que salvar Amélia. Então Akira agradece Crow e se prepara pra sair, mas o ferreiro questiona o que ele estava pensando, porque os demônios já podiam ter levado a garota pro reino demoníaco, deixando Akira irritado porque se for preciso ele iria buscá-la até no reino dos demônios, fazendo Crow questionar como ele lutaria contra ele sem suas armas, e o mostra algumas prontas, surpreendendo Akira, enquanto Crow dizia que ficar cego às coisas ao seu redor demonstrava impaciência. E aliás, ele dividiu sua katana porque uma espada curta era o ideal para um assassino, e o entrega o anel criado pelo segundo ou terceiro herói, e nele estava escrito: "Eu serei o seu guia", e tinha a capacidade de ajudar a encontrar o que procurava. E assim que Akira o usa, ele emite uma luz vermelha que aponta para o labirinto, deixando Akira aliviado porque isso significava que Amélia ainda não tinha sido levada. E depois de agradecê-lo, Akira vai em direção ao labirinto, onde Aurum dizia a Amélia que os demônios possuíam um feitiço para controlar monstros, porém ele sempre teve curiosidade sobre como funcionaria nos homens-feras ou elfos, e agora ele sabia que servia para imobilizar os elfos, fazendo Amélia questionar o porquê ele ainda estava no labirinto, e Aurum responde que os demônios precisam da segunda hierarquia para usar o teleporte. Como ele estava na terceira hierarquia, talvez ele seja o seu chefe, fazendo Amélia perguntar quando ele chegaria, o que Aurum não fazia ideia, mas aceitava a sua tentativa de extrair informações, afinal, mesmo se o assassino chegasse, ele não o venceria, mas ela poderia ficar tranquila porque precisava apresentá-la ao Lorde Demônio com vida, ou estaria em apuros. E voltamos a Akira, que observa o labirinto, mas uma menina surge atrás dele e o pede para levá-la até o labirinto onde a princesa Amélia estava, fazendo Akira lembrar de já ter a visto em Retice. Furioso, ele agarra seu manto, questionando como ela sabia sobre Amélia, e a menina responde que usou sua habilidade de rastrear odores, e com ela também descobriu que ele estava indo pro labirinto, e ao soltá-la, Akira pergunta os seus motivos, e a menina se apresenta como Lia, a princesa de Uruki do povo Fera, que soube que o Lorde Demônio estava atrás de Amélia, mas como tinha medo de Akira não acreditar nela, ela não falou imediatamente
mente porque sabia que ele iria pedir alguma prova, mas como os demônios agiram, ela não teve escolha, fazendo Akira ativar sua habilidade Olho do Mundo, confirmando a história da menina. Mas uma habilidade chama sua atenção e ele questiona o que era sua habilidade Barreira Espiritual, surpreendendo a garota, que responde que barreiras comuns só podiam ser colocadas em locais fixos, ao contrário da espiritual, que podia ser usada em objetos em movimentos ou em pessoas. Então ela acreditava que seria útil a ele, porque não podia deixar que o Lorde Demônio use Amélia pela sua magia de ressurreição, fazendo Akira ordenar que ela suba em Yoro, já que sua habilidade ajudaria a manter a garota segura. E enquanto isso, Amélia pergunta o porquê o Lorde Demônio queria sua magia de ressurreição, já que os demônios tinham uma expectativa de vida praticamente infinita, o que Auron não sabia. Afinal, mesmo sendo uma magia rara, ela não funcionava se o alvo estiver morto há muito tempo, e depois de conjurada, ela não podia ser usada por vários dias. E aliás, ela não poderia ressuscitar o assassino quando ele for eliminado por suas mãos, já que levou um golpe fatal e usou em si mesma mais cedo, e questiona se ela iria chorar igual sua irmã naquela época. Mas voltamos a Akira, que pergunta o que a menina fazia em Hatse, e Lia responde que sua família foi levada por um slime preto e foi adotada pela família real. Mas antes disso, ela morava em uma pequena vila, onde certo dia um slime preto apareceu e consumiu todos, assim como sua família, e tinha certeza que alguém modificou aquele slime e soltou na natureza, fazendo Akira lembrar de quando conheceu a Amélia. E Lia diz que a família real se ofereceu para adotá-la por conta de sua habilidade protetora. Então ela usou sua posição para investigar e encontrou seu caminho até Hatse, onde descobriu que usaram a vida de vários homens-feras e alguns elfos como parte do ritual para a invocação dos heróis, e Akira diz que ele devia ser um de seus alvos de maior rancor, o que a menina nega porque considerava o rei e a princesa responsáveis, e Akira diz que tinha sua própria vingança contra eles e duvidava que tenham o invocado para matar os demônios. E Yoro comenta que isso era mentira, afinal os demônios não lançam nenhuma guerra nos últimos séculos, apesar das outras raças terem a impressão de que os demônios eram um mal desprezível. E ao chegar no labirinto, Lia diz que precisavam eliminar criaturas para ativar as escadas, uma regra criada pelo primeiro Lorde Demônio segundo Yoro. E por isso Akira decide usar sua magia das sombras, mas Yoro pede que ele tenha calma, já que teria que lutar contra um demônio, então era melhor poupar sua energia, enquanto ele se transformaria para cuidar das criaturas. No entanto, ele não tinha garantia de que iria conseguir manter o controle, mas Akira responde que tinha dito que cuidaria dele, então tudo ficaria bem, fazendo Yoro acreditar em seu mestre. Ao se transformar em Cerberus, ele inicia a descida derrotando as criaturas, enquanto Akira chamava por Yoro, que consegue recobrar a consciência e pede que o mestre continue o chamando. Então Akira aproveita para perguntar o motivo das pessoas odiarem os demônios, e Yoro responde que o primeiro Lorde Demônio atacou as outras raças como vingança por ter sido levado ao continente árido de Vulcano, e o rancor daquela época ainda persistia, com as pessoas falando que o Lorde Demônio era a raiz de todo mal e apenas o herói poderia derrotá-lo, o que causou uma tragédia onde um tolo eliminou a esposa do Lorde Demônio há algumas gerações para tentar ganhar reconhecimento. E segundo rumores, antigamente o Lorde Demônio era uma alma gentil que amava a família e o povo. Uma história trágica segundo Akira, mas mesmo assim, se o Lorde Demônio ordenou que levassem Amélia, ele faria com que ele pague. E Yoro pede que ele lembre que nem todos os demônios eram iguais, porque enquanto alguns eram cruéis, outros desejavam a paz, o que Akira promete lembrar. Mas finalmente eles chegam até Amélia e Akira diz pra Lia usar sua barreira, e Auron admite que eles chegaram mais cedo do que imaginava. Um trabalho impressionante da mão direita do Lorde Demônio. E exausto, Yoro acaba cancelando sua transformação, fazendo Amélia pedir desculpas por ter arrastado Akira pra essa confusão. Mas ele responde que a
apenas estava fazendo o que queria e não deixaria que ninguém a tenha, deixando a menina emocionada. E Auron diz que essa era uma declaração ousada de quem logo estaria sem vida, e Yoru lembra das ordens do Lorde Demônio de levá-lo até o castelo, mas Auron responde que suas ordens eram de levar a princesa elfa com vida e eliminar o assassino, que era um problema, deixando Yoru em choque, e Akira aproveita para atacar Auron com sua furtividade, porém ele bloqueia seu ataque e corta Akira, que continua tentando golpeá-lo, fazendo Auron admitir que estava surpreso por ele estar aguentando tanto, e volta a cortar Akira, fazendo Lia questionar como aquilo era possível, sendo que Akira estava com uma barreira igual a de Amélia, e Yoru responde que a lança do demônio estava fortalecida com mana concentrada, então se não fosse pela barreira, um simples arranhão já teria o eliminado. E quando Auron decide encerrar a batalha, Akira ativa sua magia das sombras, que se reúne em seu sangue derramado, criando bestas de sombras. Surpreendendo todos, as bestas começam a atacar Auron, que acaba sendo mordido por uma das criaturas, criando a abertura que Akira precisava para golpeá-lo diversas vezes, fazendo o demônio cair de joelhos. E vendo que ele estava sem saída, Auron usa sua flauta para controlar os monstros do labirinto, trazendo 3 chefões que deixam Akira em apuros, já que não podia reativar sua magia imediatamente, mas Lia fica exausta ao usar sua habilidade Barreira Invertida, que reflete o ataque das criaturas, que são eliminados em segundos. E com isso resolvido, a Amélia consegue retornar a Akira, fazendo Auron aceitar o seu fim. Ele ordena que o elimine logo, porque um demônio nunca se rendia e logo ele iria se recuperar. Mas vendo a hesitação de Akira, ele questiona se o garoto não conseguia matá-lo. E Akira pensa que se Saron estivesse vivo, ele poderia ter dito que eliminá-lo estava tudo bem. Mas uma voz questiona o que Auron estava fazendo e se ele tinha perdido para um humano, e de um círculo mágico surge um novo demônio, enquanto Akira pensava que ela estava pronto para eliminar se fosse necessário para ter Amélia de volta. E Auron diz que Mahiro tinha demorado, deixando Amélia aflita com a chegada de um demônio de segunda hierarquia. E Mahiro diz que talvez o assassino não seja uma boa opção para ele, fazendo Akira se perguntar se fez a escolha certa. Yoru avisa Akira para não enfrentar aquele demônio, algo que ele não pretendia por estar sentindo a pressão absurda que ele emitia. E o demônio usa sua magia em Auron e o joga para longe. Em seguida, quebra as barreiras de Lia e atinge Amélia com a magia marionete para facilitar a forma de carregá-la, deixando Akira furioso, enquanto Mahiro comentava que não imaginava que precisava intervir na busca pela princesinha. E sem perder tempo, ele sela todas as saídas da masmorra porque não queria correr atrás deles, fazendo Akira se perguntar o que poderia fazer, já que não podia usar sua magia das sombras e ocultar presença não ajudaria em nada. E quando Mahiro pergunta como seu sobrenome era escrito, Akira percebe que ele também era japonês, e Mahiro diz que veio em circunstâncias diferentes e não tinha tempo para explicar, já que precisava levar a princesa. Então começa a atingi-lo com sua magia. Akira até tenta atacar o demônio, que consegue manter distância, e mesmo com dificuldade, Akira usa sua magia das sombras para absorver alguns ataques mágicos do demônio, que admite que sua magia era impressionante, mesmo parecendo estar no modo economia por estar sem mana. E apesar de seu desejo de enfrentá-lo com seu poder máximo, ele seria repreendido se demorasse, fazendo Yoru se aproximar de Akira. E ao vê-lo, Mahiro questiona o gato preto se isso significava que ele mudou completamente pro lado do garoto, e ele responde que agora se chamava Yoru e não voltaria pro lado do Lorde Demônio, e diz a Akira que gostaria de anular o pacto deles, porque a única forma de eliminá-lo seria se sacrificando, o que Akira recusa.
recusa, porque dariam um jeito juntos, afinal ele confiava sua vida a ele, que deveria fazer o mesmo, fazendo Yoro ceder, e com isso ele usa sua metamorfose e se transforma em Saran, surpreendendo Akira e Mahiro por ele ter virado um falecido sábio, e Yoro diz que essa era a única forma que rivalizava com ele, e em seguida ele usa a magia Martelo Divino, que Mahiro bloqueia e volta a atacá-los, mas Akira recupera sua magia das sombras e a envolve em seu corpo, conseguindo se aproximar do demônio, deixando a disputa acirrada. E enquanto Akira e Yoro avançavam, Akira pensava que se Saran estivesse vivo, eles poderiam estar lutando da mesma forma, o que o encheu de imensa tristeza, e graças a isso Akira consegue cortar as costas de Mahiro, e Yoro diz que sua transformação não aguentaria mais tempo, o que não era problema para Akira, que pretendia acabar com a batalha, mas o demônio questiona se ele realmente achava que tinha o encurralado, e ao estalar os dedos, ele faz Amélia perfurar o peito de Akira, deixando a menina em desespero, com Akira indo ao chão. E ainda consciente, ele diz para ela não se culpar, e quando Yoro volta ao normal, ele comenta que isso deve ter sido aquele primeiro feitiço, o que Mahiro confirma, e no chão, Akira dizia que não podia morrer, e não o deixaria levar Amélia, e com dificuldade, ele volta a dizer que não podia morrer sem ao menos ter vingado o comandante Saran, e tinha que voltar para casa, mas o seu olhar fica vazio, e uma voz anuncia que os ferimentos do mestre excederam o aceitável e ativa o modo regeneração, surpreendendo todos, e Mahiro tenta impedir, mas seu ataque é bloqueado, e totalmente curado, Akira se levanta e aquela voz muda para o modo de combate, assumindo o corpo do garoto, que tinha como alvo o demônio Mahiro, que considera aquilo assustador, e quando ele parte para cima do garoto, ele é cortado diversas vezes, e quando tenta atacar com sua magia, ela é bloqueada pela magia das sombras, e em seguida Akira usa a contenção das sombras, prendendo o demônio, que pergunta quem estava controlando o corpo, e aquela voz emite um aviso para cancelar o feitiço lançado em Amélia, e depois disso ele devia se retirar imediatamente, fazendo Mahiro perguntar por que deveria obedecê-lo, já que os humanos nunca chegariam ao nível dos demônios, porque era assim que o mundo funcionava, e a voz responde que ele não deveria fazer suposições, porque o trabalho duro nem sempre será recompensado por esse mundo que não era tão simples, mas era errado desistir antes de tentar, deixando Mahiro tão furioso que ele ataca Amélia, que não conseguia mover suas pernas, fazendo Akira assumir o controle do corpo e correr para salvar a menina. E quando estava prestes a ser atingido, a magia é interrompida e quebrada por Crown, que pergunta se chegou a tempo, surpreendendo todos, e Mahiro pergunta como ele ainda não tinha morrido, mesmo tendo superado a expectativa de vida dos Homens-Fera, e Crown responde que não estava no auge dos seus poderes, apesar de não estar fora de forma, o que Mahiro concorda, e ao pegar Auron, ele invoca o círculo de teleporte e diz que iria deixá-los ir, quando na verdade Crown quem o deixou fugir, e com sua saída, Lia diz que não pensou que ele viria, e Crown responde que foi só uma coincidência, fazendo Akira reconhecer que ele era mais famoso do que imaginava, e com todos salvos, ele acaba perdendo a consciência, e depois de 3 dias, Akira acorda feliz por Amélia estar ao seu lado, e quando Crow entra no quarto, Akira o agradece por ajudá-los, e pergunta sobre Lia, e Crow responde que a mandou pro palácio e os manda entrar, surpreendendo Akira por ver os seus colegas de classe, além de Gilias, que diz que vieram até Crow porque o grupo do herói estava subindo de nível, então precisavam de armas novas, fazendo Akira sorrir por terem saído do palácio, e Sato explica que Gillies controlou Kyozuki e o fez quebrar a maldição deles, e Kyozuki pede desculpas por não ter o defendido, e o herói o agradece por ter quebrado sua maldição, apesar de ter ficado chateado por ele ter ido embora sozinho sem ter falado nada, fazendo Akira pensar que não teve escolha, mas ele com certeza tinha a habilidade de liderança de um herói. E um tempo
depois, ele pergunta se estava tudo bem que eles ficar longe do palácio, porque o rei viu a ordem como um incômodo e Kyosuke diz que estava esperando pelo dia que se reuniria com ele, e agora poderiam seguir em frente juntos, o que Yoro recusa, porque era o único parceiro que o mestre precisava, fazendo Kyosuke mandá-lo ficar quieto. Então Akira acalma os dois e pergunta o que o grupo do herói estava buscando, e Sato responde que queria derrotar o Lorde Demônio, o que Yoro achava um absurdo vindo deles, fazendo a menina perguntar o que tinha de errado com o gato, que estava atacando os dois desde o dia anterior. Então Akira pede que Yoro dê uma volta e pergunta se eles estavam atrás da glória de derrotar o Lorde Demônio, o que Sato nega e explica que pensou que isso faria o rei negociar a volta da turma para o seu mundo, e pergunta se ele iria ajudá-los, porque por pior que seja, ele tinha que admitir que ele estava muito à frente de todos em termos de força, e Akira diz que existiam vários problemas, e para começar, ele não acreditava que tinha como fechar um acordo com o rei, que usa a maldição para controlar as pessoas e até tirou a vida do comandante Saren, e ao lembrar do sacrifício dos homens-feras e elfos para invocá-los, ele diz que um dia os contaria os outros problemas, e de qualquer forma ele era contra confiar nesses canalhas, fazendo Sato perguntar se ele não tinha vontade de voltar para casa, deixando Amélia triste, enquanto Akira dizia que queria voltar para casa. E sobre os demônios de segundo grau, eles podiam criar círculos de teleporte e talvez possam criar um para levá-los ao seu mundo, e alguma hora ele iria para a terra dos demônios, onde daria a surra em um conhecido, mas tinha algo que precisava fazer. Então Kyosuke pergunta como podiam ajudá-los, mas Akira responde que não tinha como, e mesmo que se junte a eles quando terminar, ele não tomaria conta de ninguém, porque apenas fazia escolhas que o davam a maior chance de ir para casa, fazendo Amélia sair da casa de Crown, e ao vê-la, ele diz para pensarem direito sobre o que queriam e também se retira, fazendo todos reclamarem de Akira não querer ajudá-los, e uma das meninas diz que Akira tinha que se comprometer um pouco mais com eles, e outro menino diz que de qualquer forma ele não iria com eles sem provarem seu valor, o que Sato achava difícil. E quanto a Akira, ele vai até Amélia, que admite que tinha medo do dia que iriam se despedir e tinha que pedir desculpas a ele, porque quando seu braço perfurou seu corpo, ela quase enlouqueceu de tanto sofrimento, mas depois disso ela ficou feliz, porque quando ele retornar para casa, se esqueceria dela, que ficou feliz porque a cicatriz permaneceria. Algo horrível segundo ela, que pergunta quem ficaria feliz com uma coisa dessa, e Akira diz que não era do tipo que sabia o que dizer para aliviar a dor dos outros, mas havia como alguém, o que Amélia não deixa completar, porque esperava que ele a visse como alguém importante, apesar de não ter certeza, porque nem mesmo o olho do mundo podia ver o coração de alguém, e além disso, as pessoas podem mudar de ideia, e Akira diz que não sabia o que realmente queria, e não podia prever o futuro, e ao sacar sua katana, ele a entrega a ela, e diz que no seu mundo, casais juram ficar juntos para sempre com uma aliança no terceiro dedo, e a faz segurar a espada enquanto ele encostava seu dedo na lâmina, dizendo que a amava, e se isso a faria feliz, ele deixaria essa cicatriz em seu próprio corpo, com o maior prazer, deixando Amélia emocionada, e ao abraçá-lo, ela também diz que o amava e faz a mesma cicatriz em seu dedo, e Akira pergunta o que ela desejava, e Amélia responde que queria que ele prometesse que não iria morrer e não iria esquecê-la, ou deixá-la, além de ter olhos apenas para ela, fazendo Akira prometer que iria realizar os seus desejos, e com aquele belo nascer do sol, eles se beijam. Depois que o Akira saiu para ficar de namorico com a Amélia, o grupo do herói ficou lá discutindo sobre como não ser considerado inútil pelo Akira, e o nosso mano, que parece que saiu de um grupo de K-pop, comenta sobre um rumor a respeito do festival, onde tinha um concurso de beleza na cidade vizinha, onde
as vencedoras sempre desapareciam. E segundo os fofoqueiros da guild, eles vendiam essas pessoas aí no mercado negro. Então se eles resolvessem esse problema, com certeza iam mostrar que eram úteis pro garoto. E lá no festival tinha uma menina bem animada. Então no dia seguinte, o grupo do herói convenceu o Akira a ir com eles. Mentira, eles convenceram a Amélia, porque disseram que ia ter comida gostosa e o concurso de beleza. Aí o Akira não teve escolha e teve que ir com a princesa, né? E assim que eles chegaram na cidade, eles se depararam com a menina de mais cedo discutindo com a mulher que faz a inscrição do concurso de beleza, porque ela não achava justo que todo mundo podia participar, menos os demônios. Surpreendendo a Akira por perguntar se ela realmente era um demônio, o Yoro até reconhece a menina, que se apresenta como Lati, deixando a Akira em alerta porque ela não parecia perigosa ou transmitia poder. E quando a menina chega muito perto do garoto, a Amélia aparece e, na moral, essa sim tava transmitindo perigo, porque rapidinho o Akira se afastou da outra menina. Tá, talvez a Amélia que tenha afastado ela quando se inscreveu, né? Mas detalhe. Aliás, ela até dá uma alfinetada no nosso emo, falando que ele tava se derretendo pela outra, que pede desculpas pra menina e volta a pedir que deixem ela se inscrever, porque deixaram até uma elfa participar, mano. E todos os elfos são bonitos, e isso era uma trapaça. E quando o Akira olha pra sua diviníssima, ele entende o que ela queria, porque afinal de contas, ela não tinha nada contra a menina, só contra ele mesmo que tava se engraçando com a outra. E por isso ele acaba se oferecendo pra ficar de babada capetinha, fazendo ela ser aceita no concurso. E extremamente feliz, Lati reconhece o gato preto, que mostra respeito pela menina e diz que fazia muito tempo, e agora se chamava Yoro, fazendo ela sorrir porque ele formou um pacto com alguém. E lógico que o Akira logo se pergunta se eles se conheciam, e o gato já desvia o assunto, porque ia explicar pra ele mais tarde. E com isso resolvido, Lati chama todo mundo pra aproveitar enquanto o festival não começava, e claro que a Amélia é a primeira a topar aquilo, mas a menina é sagaz e com o marketing boladíssimo, ela começa a oferecer autógrafo pra geral votar nela no festival, e até um cara do grupo do herói vai até ela atrás de um autógrafo. Vai entender, né? Vendo toda aquela cena, o Akira se pergunta se ela realmente era um demônio, e o Yoro comenta que ela era alguém bem diferenciada. E a Amélia não se importava se ela era um demônio ou não, porque não parecia uma má pessoa, ou uma má capeta, vai entender. O Akira até pensa que a Amélia também era bem peculiar, mas os comentários de umas meninas delirando por verem um assassino silencioso chamam a atenção dele. E Crow explica que ele acabou ficando muito famoso quando derrotou os monstros com a magia das sombras, restaurando a paz em uma cidade que estava em caos, algo digno de um herói, apesar do Akira tá bolado, porque isso era muito chamativo para um assassino. E Crow aproveita para entregá-lo sua classificação que a guild tinha enviado, e agora ele era considerado de cor amarela, assim como o grupo do herói. E a Amélia até diz que era bom porque servia como identificação, e aliás, ela era um rank acima, que seria o prata, e sua irmã era de rank ouro, e existia só 3 no mundo. Mal sabe eles que o Akira deu um couro na menina. Mas enfim, as meninas chamam a Amélia pra experimentar um prato novo, e o grupo do herói vai jogar um lance lá. Na verdade, o roteiro queria deixar o Akira e o Crow sozinhos, né? Porque o Yoro também foi dispensado, já que o Akira não queria ninguém dando em cima da Amélia. Mas enfim, a Akira admite que não tinha ideia do motivo de Crow ter ido com eles, já que parecia alguém que não gostava de festivais. Então Crow pergunta se já o falaram que ele tinha uma irmãzinha, o que Akira confirma. Então ele continua falando que os desejos de sua irmã não eram o único motivo para não ter se vingado, e na verdade ele ficou muito velho, então já perdeu muito de sua energia. E sobre o homem que tirou sua irmã dele, ele vivia protegido por mercenários poderosos, então eliminá-lo não seria fácil, já que significava enfrentar o Grand Cluster, que faz Akira lembrar do caminho até a costa quando capturou os bandidos que citaram o mesmo nome. E Crow continua falando que Amélia foi alvo dos ataques quando entrou no país, porque Gran vendeu essa informação para os demônios, já que com seu poder ele podia consultar a lista de passageiros, e ele mesmo confirmou essa suspeita. E aliás, ele também criou o cajado de Elia, que possuía um cristal mágico que ressoou com um que ele tinha, e foi desse jeito que descobriu que eles estavam em perigo e o salvou para que Akira tivesse uma dívida com ele, que queria pedir um trabalho ao assassino silencioso, deixando Akira em choque. Depois de um longo sussurro, Crow diz que sabia que não iria responder de imediato, então perguntaria quantas vezes fossem necessárias. Mas Gillies interrompe a conversa ao perguntar sobre a hospedaria, então Crow vai ajudá-lo e diz pra Akira mencionar seu nome no lugar do concurso para conseguir uns assentos especiais, fazendo o menino dar uma alfinetada no Furry, falando que parecia que muitas pessoas deviam favores pra ele. E Crow responde que era assim que funcionava quando você era velho pra caramba. Mas bora pro concurso, que o nome do Furry rendeu um camarote pra eles.
mas que deixou o mano da chapinha aliviado, já que o Akira tá bem famoso. E vendo a expressão do Akira, o Kyosuke fica até pensativo, enquanto seus amigos estavam maravilhados com suas companheiras no palco. E o Yoro avisa a Akira que a próxima seria a Amélia, que era a favorita na competição, que leva a todos à loucura. E sua beleza era tanta que Akira fica deslumbrado. E em seguida chega a vez de Lati, que posiciona alguns cristais no palco. E assim que ela bate o pé, surge um espetáculo de luzes, e em estilo idol, Lati tira seu sobretudo, levando a plateia à loucura com sua beleza. E Akira se pergunta se ela realmente era um demônio, o que Yoro confirma. E com a contagem de votos finalizado, é anunciado o primeiro empate da história entre Amélia e Lati, que depois da competição diz que se esforçou bastante e acabou empatando com a princesa Elfa. Um motivo de se orgulhar, segundo Akira, fazendo Lati perguntar se ele começou a se interessar por ela, que fazia muito sucesso entre os homens, o que nosso menino nega rapidinho, já que só tinha olhos pra Amélia. E a capetinha comenta que o amor dos dois ofuscava tudo, mas na próxima vez ela quem seria vitoriosa. E tenso, Yoro diz pra Lati que seu pai podia não ficar muito satisfeito se chamasse muita atenção, o que ela não se importava, e na verdade ela até fugiu de casa depois da briga que teve com ele. E claro que Yoro já tinha imaginado isso, fazendo Akira perguntar quem raios era o pai da menina. E pra surpresa de todos, Yoro responde que era o Rei Demônio, e enquanto isso, o Gran os observava ansioso pra capturar e vender aquilo que os demônios não conseguiram levar. Claro que ele tava falando da Amélia. E ao olhar os status de Lati, Akira fica impressionado, e Amélia diz que sendo filha do Rei Capeta ou não, ela sempre soube a sua força, e aconselha que Akira use mais seus olhos do mundo sem que ela precise dizer aquilo, já que muitos escondem sua força com a supressão de mana, o que Akira já sabia, mas se lembra da terrível visão dos seus amigos sem vida. Mas Gilles interrompe todos ao perguntar se precisariam de outro quarto, o que Lati nega, já que diferente de Akira, os outros moços não iriam conseguir dormir direito com ela por perto, então Amélia diz que se veriam no dia seguinte quando forem buscar o prêmio, o que a menina concorda, e pergunta o nome do nosso gótico bonitão, e depois de se apresentar, Akira se despede da menina, que continua chamando ele de moço. E depois disso, eles vão até a hospedaria, onde o herói explica que não tiveram tempo de preparar o prêmio, e aliás, ele acabou vencendo o concurso masculino. Mas Kyosuke fica curioso sobre onde estava o gato fofoqueiro, e o Akira explica que pediu um serviço pra ele, então todos decidem ir pro banho. E claro que a nossa elfa pede pro Akira ir junto com ela, mas ele diz que não podia entrar no banheiro feminino, e a nossa elfa consegue dar um jeito, afinal ele tinha habilidade de furtividade. Mas o Akira nega de novo, e o Krause interrompe pedindo que ele não esqueça do que conversaram, chamando a atenção da Amélia, que agarra o garoto e diz pra esquecer o banho e ir direto pra cama. Mas calma, calma, que não é o que você tá pensando no jovem safado. Ela só tá preocupada porque ele não dormia direito há 3 dias e até forçou ele a dormir com uma nova magia de soninho. E revoltada, ela volta até Crow e pergunta sobre o que conversaram, e ele responde que ofereceu um freela pro garoto, e Amélia diz que não iria deixá-lo forçá-lo a nada. E Crow diz que soube que ele não conseguiu dar o golpe final no demônio e pergunta se ela também achava que ele não queria fazer aquilo, mas de qualquer modo ele não tinha intenção de forçá-lo a nada, e além disso, o que lhe daria o último empurrão para se comprometer seria o seu desejo de protegê-la, deixando Amélia ainda mais furiosa ao se perguntar se ele se comprometeria por ela. E assim que amanhece, Amélia diz a Lati que Akira não veio por estar dormindo, e o herói comenta com seu grupo que os meliantes deviam estar de olho no lugar do prêmio, então ainda bem que o Akira não veio, já que eles podiam se mostrar úteis. E ao entrarem na casa nada suspeita, um grupo de bandidos surge de repente, porque o Lord Gran queria que a princesa fosse com eles, fazendo Amélia perguntar se esse era o canalha que eliminaria seus próprios irmãos para salvar a si mesmo, e questiona se eles realmente acharam que ela iria obedecê-los, fazendo o grupo usar a força. E quando o grupo do herói estava prestes a mostrar trabalho, eles foram massacrados pelo poder da Amélia, que prendeu os bandidos assim em instantes com sua magia de gravidade, e eles continuaram sendo inútil. Enfim,
Furiosa, Amélia começa a pressionar o líder dos bandidos até o ponto dele admitir que a maioria dos vencedores do concurso eram capturados e vendidos em partes, e quando surgiam rumores, Gran abafava com dinheiro. E extremamente furiosa, Amélia diz que não se chegava à realeza sem sujar um pouco as mãos e se prepara para eliminá-los. Mas Lati abraça Amélia, tirando o foco da garota ao dizer para ela parar com aquilo, porque mesmo sendo criminosos, ela não podia eliminá-los, afinal todos tinham suas histórias e ninguém tinha permissão para encerrá-las, então não deixaria que fizesse isso na sua frente. E enquanto isso, Akira observava tudo através de Amélia, que o fez dormir com sua magia, então sua mente devia estar ligado com sua mana. E Lati diz que se ela realmente quiser eliminá-los, devia esperar até ela não estar olhando, porque apesar de tentar ser a heroína da justiça, ela não podia salvar quem não conseguia ver, deixando Akira grato, porque não queria ver Amélia eliminando alguém. E se pergunta como Amélia se sentiria caso descobrisse que ele eliminou alguém. Na pousada, Gilles contava pro Akira que no passado Crow fazia alguns discípulos e sua mãe foi um deles, mas ela não conseguiu lidar com o treino e teve um colapso nervoso. E como seu pai era falecido, Crow quem o criou, e ele não guardava rancor pelo que aconteceu com sua mãe, afinal ele sabia o quão atencioso ele era, tanto que já ajudou muita gente, assim como a Akira, e era sua escolha retribuir o favor ou não, mas esperava que ele se decida logo, já que Crow não tinha muito tempo. E com a chegada de Yoru, ele passa o seu relatório sobre os dispositivos colocados na cidade por Gran, para espionar as vencedoras do concurso de beleza, e o alvo de hoje era a Amélia, e a Akira diz que esses eram os mesmos dispositivos que tinham no palácio de Hetice, e fica surpreso quando Yoru diz que se chamavam câmeras, afinal um herói invocado trouxe o conceito e eles reproduziram com magia. Pera, se tem câmera, será que tem celular também? Imagina, no meio do cacete o Akira tá lá assistindo a gente, porque ele tá inscrito no nosso canal, ao contrário de você, então já se inscreve, curte e hypa também. Mas continuando, quando a Amélia e os outros retornam, Akira pede que o mano da chapinha, o herói inútil Gilles, Crow e a Amélia o acompanhe, e na sala Akira pergunta se eles o convidaram sabendo sobre os casos do festival, fazendo Kyosuke pedir desculpas por terem escondido isso, mas queriam provar que não eram um peso morto. No final não mudou em nada, e até o herói admitiu isso, e o Akira até comenta que eles pensaram sozinhos e escolheram lutar, então isso já era prova suficiente. Então o cara da chapinha pergunta se ele ia se juntar a eles, e o Akira responde que mesmo eles tendo o mesmo destino final, ele tinha suas prioridades, e de início ele precisava garantir que o Gran nunca mais ia atrás da Amélia, deixando a menina aflita, e o Crow diz que se esse era o plano, eles tinham que ir para a capital de Uruk, já que Gran dirigia a guild de aventureiros do lugar, e o Aoyuki até se oferece para ir junto com ele, mas o Akira recusa, porque era uma coisa que ele mesmo tinha que lidar, e o Crow até se oferece para guiá-los pelo reino demoníaco, se ele cuidasse do que ele tinha pedido. Então o Gilles decide que era melhor eles se encontrarem na fronteira enquanto ficavam mais fortes. O Aoyuki sugere um lugar, mas Crow recusa, e Gilles comenta que ali era onde a mãe do Crow morava. Tadinho do nosso cabeloso, só corta o garoto, mano. E o Akira pergunta pro Gilles como a mãe dele ainda tava viva, sendo que o Crow já começou a ficar velho, e o Gilles responde que era uma longa história. Então o Crow sugere um novo lugar onde tinha sido esconderijo dele e do seu antigo grupo, e com tudo resolvido, Crow e Amélia terminam os preparativos da viagem, que duraria 5 dias. E sozinhos, Amélia diz que tinham duas coisas que queria pedi-lo, e a primeira seria que não estressasse o Akira mais ainda. E o Crow responde que o que tava estressando ele era problema dele mesmo, e pergunta sobre a outra coisa, e mesmo irritada, a Amélia pede que ele a aceite como aprendiz. Afinal, ela virou um alvo, e o Akira não deveria comprometer seus ideais por sua causa, fazendo Crow perguntar se ela achava que se tornar mais forte quanto ele, ela impediria isso, o que a Amélia confirma. Então Crow decide apostar que a princesa elfa, aclamada como salvadora de sua nação, não entraria em colapso, e a aceita como aprendiz, e depois disso, Gilles entrega algo a Akira, que ele tinha esquecido, e o lembra de antes de fugir de Hetice, quando ele foi ao quarto do comandante e pegou as coisas que ele tinha deixado, mas ele acabou deixando isso pra trás, que ele não fazia ideia, mas ia ser útil, e dessa forma todos se despedem. E na carruagem, Crow manda Amélia descansar, fazendo ela cair no sono, e o Akira admite que não esperava ver ela tão
exausta, e Crow admite que nunca teve um aluno que chegou tão longe em 3 dias, e não era à toa que ele a admirava. Calma aí, lobão, que a mina tem namorado. O Akira até fica confuso, e o Crow admite que já tinha ouvido sobre a princesa elfa que cria feitiços, afugenta monstros e traz os mortos de volta à vida. E antes da imposição da Ordem de Silêncio, era como uma história sobre heróis, e o nome dela ficou gravado em sua mente por anos, tanto que quando pediram pra ele nomear uma criança, ele usou metade dele, fazendo Akira lembrar de Lia, o que ele confirma, e o Akira comenta que apesar dele admirá-la, ele a tratou de forma desleixada desde o começo, e Crow admite que ela não pareceu tão impressionante pessoalmente, mas a capacidade dela de acompanhar seu treinamento era impressionante, principalmente por ter uma técnica que reproduziu do herói da lenda e chamava a inversão, e podia replicar e anular instantaneamente qualquer feitiço, mas exigia uma capacidade absurda do usuário, principalmente pelo domínio da linguagem antiga ser um pré-requisito absoluto, e cada letra era imbuída por um poder capaz de enlouquecer o usuário. Mas a princesa Amélia respondeu a isso criando uma nova habilidade de compreensão. A Amélia facilmente podia ser a protagonista, mas enfim, fazendo Akira admitir que era impressionante ele ter aprendido sozinho, e Crow responde que ele teve o tempo ao seu favor, já que os Homens-Fera vivem o dobro do tempo dos humanos, mas como sua mãe, meio excêntrica, tomou uma poção diferenciada quando estava grávida dele, ele conseguiu sobreviver o dobro do dobro, embora nada de bom resulte disso. Mas ele tem dito a si mesmo que não morreria até vingar sua irmã, fazendo Akira pensar que não podia se colocar no lugar dele, já que viveria no máximo 100 anos, mas dava pra ver que não era fácil. E enquanto isso, Yoro inicia sua missão de espionagem até se deparar com Lati, que fica feliz em vê-lo e estava indecisa sobre onde iria em seguida, e pergunta o que ele estava fazendo sozinho, e Yoro responde que estava fazendo o reconhecimento por ordens do mestre, o que parecia divertido segundo Lati, que decide se juntar a ele. Mas voltamos a Akira e Amélia, que chegam na capital, e Crow diz que cuidaria da hospedaria, então podiam ir conhecer os pontos turísticos, e aliás, Lia os encontraria mais tarde, e ao se despedirem, Akira e Amélia andam pela cidade como em um encontro, e como recompensa por se esforçar, Akira alimenta sua elfa, que fica extremamente feliz, e diz que queria sair em encontros e comemorar todos os dias, algo maravilhoso segundo a Akira, que tenta falar algo, mas corta a frase chamando a atenção de Amélia, que diz que estava tudo bem, e ficaria tão forte que ele nem precisaria fazer nada, e um tempo depois, Lia se junta a eles, e os leva até um barco, porque como Uruk era uma cidade de água, não dava pra conhecer metade dela sem uma gôndola, fazendo Akira lembrar de Veneza, e Lia os mostra o castelo onde o rei e o seu pai adotivo, Ixan, organizavam um almoço de boas-vindas pra princesa Amélia, e ao chegarem no castelo, Akira pergunta se aquela era sua barreira invertida, e se era uma aplicação da inversão de Crow, o que Lia nega, porque apesar de serem semelhantes, eles eram diferentes, já que magias poderosas podiam romper a barreira, e a inversão de Crow era ativada imediatamente, então não se quebrava, e o Akira comenta que a Amélia estava aprendendo esse negócio com o Crow, então tinha esperança de conseguir algumas dicas, surpreendendo a menina por ele ter aceito uma nova aprendiz, mas de qualquer forma, o Akira tinha sido ainda mais impressionante, já que nunca tinha visto ou ouvido sobre a magia das sombras, e o Akira responde que não foi exatamente ele, e pensa que estava totalmente fora de seu controle, e não podia usá-la de maneira descuidada. E ao entrarem no castelo, o rei o saúda e agradece a princesa Amélia por ter ajudado sua filha, e Amélia responde que Lia só teve problemas por ela ter sido levada, e além disso foram Akira e Crow quem ajudaram Lia, e o rei responde que nesse caso também iria agradecer Crow, fazendo Akira se questionar se não merecia nada, e o rei diz que gostaria de discutir outro assunto com o senhor Akira, e tinha um pedido a fazer a ele que veio pela invocação do herói, e o Akira diz que isso dependia dos detalhes, deixando um dos guardas furioso por esse patife não mostrar respeito, e o rei pede que ele se acalme e aceita dar detalhes, afinal se tratava da eliminação de um alvo, e em troca ele teria sua segurança garantida nesse país, o que Akira recusa, e o rei
ele diz que ele também seria recompensado grandiosamente, e tudo o que queria é que ele se livre do maldito Gran, e o Akira fica incomodado por ouvir esse nome novamente. Quando o rei percebe que ele o conhecia, ele diz que isso tornava tudo mais fácil e queria que ele o eliminasse, porque mesmo afastando ele da realeza, Gran ainda causava problemas que arruinariam a reputação da coroa, e Akira responde que isso era um problema dele, e além disso podia se proteger muito bem e não precisava da proteção de quem era mais fraco que ele, deixando o guarda furioso ao questionar se o chamarem de assassino silencioso, eliminador de 100 feras, fez ele delirar, e o Akira responde que não foi ele quem começou o rumor, e furiosa, Amélia manda ele retirar o insulto contra o Akira por ter o chamado de mentiroso, fazendo os guardas se posicionarem, mas Akira acalma a menina e diz que podia provar que não estava mentindo, fazendo o guarda pedir que o rei autorize o duelo, o que ele concorda, já que fazia tempo que não viu que seus cavaleiros eram capazes. E no pátio, Akira joga suas espadas para Amélia, afinal lutaria com suas ferramentas, e com o início da batalha, o centauro o ataca diversas vezes, e enquanto desviava, Akira pensava que já esperava essa força e velocidade, e usa um ataque do cavaleiro como impulso até onde estava Amélia e o rei, e diz que era hora de terminar com isso, e com um simples avanço, Akira corta o machado do centauro, além de colocar sua adaga contra seu pescoço, marcando o fim da batalha, que deixa o rei de boca aberta, e com a luta finalizada, Amélia pergunta se o rei tinha entendido que nunca devia dizer ao Akira o que fazer, e o rei comenta que o que realmente o deixou chocado era o comportamento de Amélia, afinal, uma elfa com um humano era uma maneira desagradável de brincar, já que ela viveria muito mais que ele, fazendo Lia chamar a atenção do pai, que manda levá-los até o cais. E no barco, Akira comenta que Amélia estava de cabeça baixa desde o castelo, e ela diz que ele tinha sido incrível, e ele responde que estava feliz por eles não pensarem que ela andava com um mentiroso, e a Amélia o agradece porque estava feliz de estar com ele, e por ele estará mostrando o mundo, mas Akira responde que ele quem devia agradecê-la por ter escolhido viajar com ele, deixando a Amélia emocionada, por ele sempre falar o que ela queria ouvir, e ao abraçá-lo, ela promete que morreria junto com ele, fazendo Akira pedir que ela não diga essas coisas sombrias. E mais tarde, eles retornam à pousada, onde a elfa vai sedenta chamar o Akira para aproveitar a cama, mas o Beta nega e saca um livro, fazendo Crow comentar que ele o lembrava um homem que conheceu e também tinha fome por conhecimento, e eventualmente ele passou a ser conhecido como um grande sábio e conhecia tanto a magia como a espada, e se chamava Saron Mithrei, chamando a atenção de Akira, enquanto ele dizia que o Saron era o comandante na terra de Gileas, até o seu senhor dar fim a ele, e o Akira diz que devia muito a ele e iria vingá-lo um dia, o que Crow julga ser perfeito, e pergunta se ele sabia quem o eliminou, e Akira responde que foram os assassinos pessoais do rei, os Corvos da Noite. Crow complementa que quem patrocinou esse grupo foi Gran, então Saron ainda estaria vivo se não fosse por ele, deixando Akira em choque. É, minha elfa, se você tinha esperança de algo rolar essa noite, ela foi pro espaço, igual o nosso episódio que acaba aqui, então não esquece de curtir e comentar bastante, que isso me ajuda demais. Valeu e até a próxima!